Um campo que ainda nem florou. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi, já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu Graça e paz, boa tarde a todos os amigos aqui do curso Profecias para o Tempo do Fim. Estamos aqui hoje para mais uma aula e o que nos motiva a estarmos aqui reunidos é a esperança que Jesus em breve voltará. A minha esposa acabou de me mostrar aqui uma notícia, eu acabei de ver um vídeo aqui enquanto estava tocando a música, de que lá na Bahia hoje teve um terremoto. Foi um terremoto de 4,2, né, na escala Richter, que fala, né? Mas ter terremoto na Bahia já é algo muito sobrenatural. É um sinal do fim mesmo. Ela mostrou um vídeo no supermercado, estava tudo tremendo e as coisas caindo das prateleiras. Realmente Jesus está voltando, os sinais estão intensificando. Cada vez mais nós vemos coisas estranhas acontecendo e isso são sinais da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. Eu gostaria de convidar você agora a fechar os olhos e nós vamos fazer uma breve oração e logo em seguida o Marquinhos já dará início aí à aula 12, que é a aula de hoje. Tá bom? Vamos fechar os olhos, aí de onde você estiver, e vamos falar com Deus. Eterno Pai, amado Deus, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença, te agradecemos pela tua proteção, te agradecemos por esse momento tão especial que temos aqui, onde separamos o nosso dia para estudar mais a tua palavra, aprender sobre as profecias e sobre os tempos solenes em que vivemos. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada pessoa que está nessa aula, que cada um nesse momento receba
sabedoria vinda do Espírito Santo para compreendermos mais as verdades da tua palavra. Se porventura alguém entrou nessa aula com alguma angústia no coração, talvez por algum problema de desemprego, ou porque tem algum familiar que está doente, ou por passar por algum problema emocional, eu peço que neste momento a tua paz esteja na nossa mente, no nosso coração, a paz que só Jesus pode dar, que essa paz venha dar tranquilidade à nossa mente e para que venhamos assim prestar atenção na aula e aprendemos mais a tua palavra. Nos abençoa, cuida de nós, nos prepara para a tua volta que se aproxima, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já acabei de mencionar, hoje é a aula 12 e o Marquinhos será o professor. Eu passo a palavra para ele agora e que todos nós possamos ser abençoados por Deus e venhamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, William. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês estiverem com alguma coisa ligada aí do lado, alguma coisa, eu vou pedir que vocês desliguem para que a gente possa concentrar. Por quê? Porque o assunto de hoje vai exigir da sua concentração e principalmente no começo, tá? Porque depois o desenrolar vai ser consequência, tá? Então, se você quiser, recomendo que você pegue a sua Bíblia. Se você gosta de papel e caneta, pegue papel e caneta. E hoje nós vamos precisar de calculadora. Vamos fazer algumas continhas matemáticas simples, tá? Não vai ser nada complicado. Mas eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou colocar as contas aqui que nós vamos fazer, mas eu preciso que você me acompanhe. Então, se você tiver aí fácil, pode usar o celular mesmo para fazer a conta. A sua Bíblia, caneta, porque às vezes eu não sei você, mas eu gosto de anotar na minha Bíblia os versos que me chamam a atenção. E hoje acredito que isso vai acontecer com você. Então, aqui eu já vou começar a preparar para compartilhar minha tela, só um segundinho. Deixa eu ver aqui certinho. Pronto. Aqui já foi, então nós temos o assunto de hoje. Eu coloquei o título de As 2.300 tardes e manhã e a hora do juízo. Bom, o que é isso? Nós vamos entender. Rapidamente, eu vou passar pelo que o William, né, que fez a última aula. Vocês se lembram que a última aula foi sobre as duas mulheres, certo? Não sei se vocês se recordam, não sei se todos que estão aqui participou, mas se não participou, recomendo que depois, ao término dessa aula, você assista, porque isso vai ser uma continuidade hoje, tá? Onde que na última aula nós identificamos, né, o William identificou para nós que existem duas mulheres no Apocalipse. Temos a mulher do Apocalipse 12, que é a igreja pura, né, a mulher pura. Nós sabemos que mulher em profecia, ele explicou isso para nós, que representa uma igreja, o povo de Deus. E nós temos também a Apocalipse 17, que traz esta mulher, né, uma prostituta, que representa o ensino falso, né? Então é uma contrafação ali à igreja ou o povo verdadeiro que Deus escolhe. Bom, um resumo bem em um único slide, um resumo da semana passada. Nós entendemos que, então, o chifre pequeno, a besta que sobe do mar e a mulher de Apocalipse 17 é tudo o mesmo símbolo para o poder papal, tá certo? Bom, nós, então, estamos vindo a vários estudos identificando quem é o chifre pequeno, né? Já identificamos a besta do mar, esta mulher de Apocalipse 17, mas eu acredito que você ficou com alguma dúvida no estudo passado. A dúvida seria essa, creio eu. Tá? Então, se nós identificamos pela Bíblia e pela história, nós identificamos quem é a mulher do Apocalipse 17, que seria a igreja, né, que ensina as doutrinas falsas, a pergunta que vem naturalmente na sua mente, na minha, é: quem é então esta mulher do Apocalipse 12? Nós vamos precisar responder essa pergunta também, porque nós entendemos até agora quem é o lado do inimigo, né? Agora nós temos que entender quem está do lado de Deus. Então, é isso que nós vamos começar hoje. E nos próximos estudos nós vamos usar para identificar quem é esta mulher e nós vamos usar a Bíblia unicamente para podermos chegarmos em algumas conclusões. Bom, vamos lá. Ao longo da Bíblia, você vai encontrar, nós temos um tema que é o remanescente, tá? Que isso vai ser estudado a partir da próxima semana com mais detalhes. Eu só vou dar uma introdução para que você possa compreender o que eu vou falar hoje. Bom, ao longo da Bíblia, você vai ver de Gênesis ao Apocalipse que existe
um povo que Deus escolhe. Se você for lá para Gênesis, você vai ver que teve lá a briga, né, entre Caim e Abel, no caso, né, Abel é morto por Caim, e aí depois nasce Sete, e ele dá a continuidade, vamos dizer assim, da linhagem que é fiel a Deus. Lógico que você vai encontrar Enoque aí no meio tempo, eu só pincelei alguns nomes aqui para nós entendermos a minha linha de raciocínio que eu vou seguir hoje. Depois nós temos também Noé, não sei se vocês lembram de Noé, provavelmente sim, né? Que é a história do dilúvio, a Arca de Noé, que é muito importante estudar essa história. Temos Abraão. Depois nós temos o povo de Israel, que Abraão teve um filho que se chamou Isaac, depois um filho que se chamou Jacó, e Jacó teve o nome mudado para Israel. E Jacó teve 12 filhos, um dos filhos de Jacó se chamava Judá, que deu origem ao povo judeu que nós conhecemos. E depois do povo de Israel, nós vemos ali no Novo Testamento, ali depois que Jesus é ressuscitado, e Paulo começa a pregar, nós temos então a formação da igreja primitiva. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, Deus ele sempre tem um povo em que ele levanta, e esse povo ele tem uma função. E qual é a função desse povo ao longo da Bíblia? Eu quero que vocês gravem isso. Ó. O povo de Deus, eles não eram, ou seja, os judeus, Noé, a gente vai entender isso agora que eu vou explicar, mas eles não eram os únicos que poderiam ser salvos. Mas eles tinham o quê? A missão de mostrar quem é Deus, dar uma mensagem de advertência e levar a salvação a todos. Mas como assim? Eu separei dois aqui para vocês entenderem, né? Noé, por exemplo, se você for na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 6, vai ter a história de Noé. E Deus fala para Noé que ele deveria construir uma arca e ele teve 120 anos pregando para aquele povo que não queria saber de Deus, mas, observa, embora ele era escolhido por Deus, a salvação não era exclusiva para Noé. Noé, ele tinha uma missão que era pregar para todo o povo daquela época, e quem quisesse aceitar a mensagem de Noé, eles podiam entrar na arca, então quando viesse o dilúvio, aqueles que entrassem na arca estariam salvos. Então aqui nós temos um exemplo do que eu estou citando. O povo de Israel ele teve essa mesma função, só que infelizmente ele não cumpriu esse papel, e nós vamos ver isso hoje, que eles deveriam ter cumprido o papel, mas infelizmente eles não fizeram essa tarefa que Noé fez. E quando o povo de Israel se desviava, então Deus chamava alguns profetas, chamava Jeremias, chamava Isaías, para que desse algumas advertências para o povo, para que eles se arrependessem dos seus pecados, né? E então pudessem voltar a seguir os caminhos de Deus e ter acesso à salvação. E a mesma coisa acontece na igreja primitiva. Se você vê ali Pedro pregando, ele prega, e o que ele prega? Ele prega que todos deveriam se arrepender e serem batizados, para que seus pecados fossem perdoados. Por quê? Porque Jesus em breve voltaria. Ele, se você vê as cartas de Paulo, ele acreditava que ainda Jesus voltaria nos seus dias. É só você ver a forma que ele escreve. Então nós vamos ao longo da Bíblia, ao longo do livro, desde Gênesis a Apocalipse, Deus pensando pessoas, ou às vezes um grupo de pessoas, né, o povo dele, para que tivesse esta missão. Eles não eram exclusivistas da salvação, e os judeus acabaram não entendendo isso, né? Eles entendiam que só quem era judeu, eles ignoravam samaritanos, tinha algumas situações que eles ignoravam e achavam que eles eram os únicos que poderiam ser salvos, mas Deus nunca ensinou isso. Essa nunca foi a missão que Deus deu para o seu povo. E olha que interessante, Mateus 24 e o verso 37. Ele diz assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Deus está comparando a época de Noé com a volta de Jesus. Então isso me leva a uma pergunta, e que vocês devem estar fazendo, e eu vou falar para vocês. Então isso quer dizer que antes da volta de Jesus, Deus teria um Noé avisando sobre o juízo de Deus e que deveríamos nos arrepender e entrarmos, entre aspas, né, aqui na arca? Será que Deus teria um povo que anunciasse um juízo, como Noé anunciava, né, que ia vir um juízo de Deus, que era o dilúvio, e que todos aqueles que se arrependessem e aceitassem, eles entrariam na arca, e estando dentro da arca, eles estariam salvos.
Ali é um tipo do que nós vemos agora no futuro acontecendo. Tanto é que Jesus, em Mateus 24, ele chama atenção. Ó. Presta atenção como foi na época de Noé, porque como foi na época de Noé, também vai ser agora. Então, a pergunta é, será que Deus, neste momento do fim, Deus levantaria novamente algumas pessoas, um grupo de pessoas, ou um povo, para que anunciasse um juízo, e que quem não se arrependesse desse juízo poderia morrer? Será que isso acontece na Bíblia? Nós encontramos que sim. E eu vou apresentar para vocês Apocalipse capítulo 14. Dos versos 6 em diante, vão ter as 3 mensagens angélicas, que eu não vou explicar hoje. Vai ter um estudo só sobre isso. Eu vou passar rapidamente e vou deixar para os meus amigos aí nos próximos 2 estudos detalhar esse assunto. Mas olha que interessante... E preste atenção no que eu coloquei em vermelho e em negrito. Olha que interessante. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e ele tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz. O que esse anjo, esse mensageiro vem trazer uma mensagem? Qual é a mensagem dele? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa expressão fontes das águas, ela nos remete ao dilúvio, porque no dilúvio as fontes das águas que estavam embaixo da terra e em cima no céu, elas se romperam e causou-se o dilúvio, onde se cobriu toda a terra de água. Então veja que esse texto nos está remetendo à história de Noé novamente. Porque Noé pregava um juízo, e aqui está falando das fontes das águas, ou seja, assim como Noé fez, novamente viria um novo Noé agora, ele pregaria sobre um juízo a quem? A todos os habitantes da terra. E ele fala, adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. Então você pode observar que Apocalipse capítulo 14, por que ele está no contexto da segunda volta de Jesus, da segunda vinda, ou da volta, né? Se você continuar lendo, o verso 8 vai falar da segunda mensagem, do 9 ao 12, se não me engano, vai falar da terceira, e na sequência, após a terceira mensagem angélica, fala sobre uma ceifa. Essa ceifa, descrita no capítulo 14, está falando sobre o quê? A volta de Jesus. Depois você lê com calma o capítulo 14, eu recomendo, que você vai ver que após as mensagens, quer dizer o quê? Após essa advertência, Jesus volta. Ou seja, após Noé advertir sobre o dilúvio ocorreu. Então, da mesma forma, nós estamos vendo que um novo Noé, ele deveria aparecer, será que ser uma pessoa, um grupo de pessoas, nós vamos ver isso, mas ele deveria aparecer para justamente proclamar um juízo e avisar que esse juízo, as pessoas deveriam não receber a marca da besta, que nós já estudamos, que está lá a partir do verso 9 em diante, eles deveriam aceitar Jesus. Então, quer dizer o quê? Que esse povo, ele apareceria em que momento? No momento da proclamação da hora do juízo, assim como Noé. Deus levantou Noé para falar de um juízo antes que o juízo acontecesse. Então, Deus vai repetir novamente a mesma história. Então, nós vemos então pelo texto que quando chegasse a hora do juízo, Deus enviaria o quê? Um mensageiro. Ali tem a palavra anjo, angelos, né? Que depois isso vai ser explicado quando for falar das 3 mensagens angélicas. Já estou dando a dica aí para os meus amigos explicar isso com mais detalhe, porque hoje eu não vou ter tempo de explicar, mas esse anjo, esse mensageiro não é um anjo literal. É sim um povo de Deus, um mensageiro de Deus que é enviado para proclamar esse juízo, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora e explicar isso com calma, porque mais para frente vai ser com calma um estudo sobre isso. Então eu vou correr um pouquinho sobre o assunto para dar tempo de chegar aonde eu preciso, tá bom? Então, aí vem uma pergunta importante. Se nós descobrirmos quando começa o juízo que é descrito ali, nós podemos identificar quem é o mensageiro. Então, esse mensageiro, o que ele deve fazer? Ele deve pregar as últimas mensagens de advertência e falar: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, esse mensageiro, que é a mesma coisa, é símbolo do povo de Deus e da mulher do Apocalipse 12.
Ou seja, então nós estamos querendo entender quem é essa mulher do Apocalipse 12, né? Para nós entendermos, no contexto dos nossos dias, porque ao longo da Bíblia, como eu comentei, Deus tem essa mulher, vamos dizer assim, né? É esse povo que Deus separa. Ele tem ali Noé, depois tem Abraão, tem o povo de Israel, ele tem a igreja primitiva. Existem pessoas entre também esse período que nós estamos vivendo que também servia a Deus. Só que especialmente tem um povo que agora ele levanta-se como Noé para dar essa última mensagem de advertência. Então, o que nós temos que fazer? Bom, se nós descobrirmos quando começa o juízo de Deus, esse juízo do Apocalipse capítulo 14, verso 6, nós vamos conseguir identificar quem é esse mensageiro, quem é o povo de Deus ou a mulher do Apocalipse 12. Vocês compreenderam aonde eu quero chegar? Nós vamos, a partir de agora, identificar esta mulher. Nós identificamos a do 17, precisamos identificar do Apocalipse 12. Então, a partir de agora, hoje, nós vamos identificar em que momento começa esse juízo, para nós, então, nos próximos estudos, identificar quem é esse mensageiro, quem é esta mulher do Apocalipse 12, tá bom? Bom, então, para nós podermos compreender, o livro que nos vai dar a luz, porque é o seguinte... Lembra-se que o livro de Daniel e de Apocalipse, eles são conectados. Para você compreender um, você precisa estudar o outro, necessariamente. Então, nós vamos voltar agora um pouquinho no livro de Daniel, porque lá vai nos dar, preste atenção, olha que impressionante, isso chega até a arrepiar, porque esses capítulos 8 e 9, ele vai nos dar o dia, o mês e o ano em que esse juízo deveria começar. Você está falando para mim, Marquinhos, espera aí, você está falando que Daniel, ao estudar a Bíblia e fazer as conexões, nós vamos entender o dia, número do mês, é isso mesmo que eu estou falando para você, você vai entender o mês e você vai entender o ano, precisamente, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa jornada agora, então se prepara aí. Nós vamos então para Daniel, no capítulo 8. Eu vou dar uma introduçãozinha sobre o capítulo 8, pensar o que nós precisamos e vamos estudar a profecia específica, tá? Daniel capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim, ó. No ano terceiro do reinado de Belsazar, esse era rei da Babilônia, tá bom? Apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, ou seja, a do capítulo 7. E vi na visão. E sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi. Eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. E estando eu considerando, eis que um bode, ele vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode, ele tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele, e no ímpeto da sua força. Bom, aqui nós estamos vendo 2 animais, que é descrito em Daniel capítulo 8, um bode e um carneiro. Depois, é só para você lembrar sobre esses animais, porque até o capítulo 7 vem alguns animais diferentes, né? Vem leão, leopardo, um terrível espantoso, e de repente muda para um bode e carneiro. Por que será que isso acontece? O que a visão quer nos chamar a atenção para que momento da história? Nós vamos entender isso hoje, tá bom? Aí você vai me perguntar, tá bom, Marquinhos, então ali no capítulo 8 tem um bode, tem um carneiro, quem são eles? Bom, eu vou direto ao ponto, porque a Bíblia responde de forma muito simples, eu não tenho nem que explicar muito. Olha o que diz o verso 20 e 21. É a explicação, ó. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Bom, a própria Bíblia explicando ela mesma. Então aqui eu não preciso nem me alongar nessa explicação, né? Em que o bode representa a Grécia e o carneiro, os medos e os persas, que o chifre que era maior que o outro. Por quê? O maior subiu por último, porque primeiro quem governou foi os medos, por Dario, e depois os persas através de Ciro, de acordo com a história, que esse foi quem governou muito tempo, aí, e depois os persas foi quem conduziu o mundo, tá? Então nós vemos aqui, nesse capítulo 8, o início da visão, e a explicação é dada, nomeada, não preciso nem falar mais nada. Vamos adiante, então, nesta visão do capítulo 8. Bom, continua assim, ó.
De um deles, dos 4 ventos, se você depois for na sua Bíblia, né, vai se referir aos 4 ventos da terra, de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Ele cresceu até atingir os exércitos dos céus, alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Verso 13. Depois eu ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. É uma pergunta, ou seja, ele vê o chifre pequeno, fazendo todas essas coisas que nós lemos agora, e nós sabemos já quem é o chifre pequeno, então eu não vou ficar voltando de novo no assunto. Mas aí um anjo, né, ele vê um santo falando com o outro, Daniel, na sua visão, e o anjo pergunta assim, viu, até quando vai durar a visão aí do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, uma pergunta, até quando o chifre pequeno, a verdade de Deus, o santuário será pisado, lançado por terra? Aí vem a resposta. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Então, o tempo dessa visão que ele está vendo, ele chega ao fim dela, após, diz o texto, 2.300 tardes e manhãs, e quando chegar ao fim dessas 2.300 tardes e manhãs, o que aconteceria? O santuário seria o quê? Purificado. Bom, vamos começar a entender então essas 2.300 tardes e manhãs, e eu vou entender e vou explicar bem detalhado e com calma, tá? Bom, o que é uma tarde e uma manhã? Se você for de acordo com a Bíblia, tá? Sempre de acordo com a Bíblia. Se você for para o livro de Gênesis, uma tarde e uma manhã consiste no quê? Em um dia. Se fosse manhã e tarde, se fosse 2.300 manhã e tardes, talvez seria diferente, mas o texto faz questão de começar com tarde e manhã, porque é a mesma expressão usada em Gênesis. Ou seja, uma tarde e uma manhã é igual a um dia. Em profecia, nós já aprendemos ao longo desses estudos que quando nós estamos falando de um dia, isso equivale em profecia a um ano. Portanto, 2.300 tardes e manhãs é a mesma coisa que 2.300 dias, que é a mesma coisa que 2.300 anos. Portanto, esta visão do capítulo 8, ela chegaria ao fim após 2.300 anos. Bom, ao término dessas 2.300 tardes e manhãs, o que iria acontecer de acordo com o que nós lemos até agora? 3 coisas básicas, tem mais coisas, mas eu destaquei 3, que é o mais importante para o estudo de hoje. 3 coisas iam acontecer. A restauração sobre a verdade do santuário, que tinha sido jogado por terra. A restauração da verdade, que também havia sido lançada por terra, porque esse chifre pequeno fez isso com a verdade de Deus e ele prosperou com essa transformação da mentira em verdade, né? Que nós já estudamos sobre isso, sobre os mandamentos. E nós vemos também que ao término desse período ocorreria o quê? A purificação do santuário. Bom, você vai me perguntar, o que é essa purificação do santuário? Bom, aí eu vou pedir que você se lembre do estudo que o Du fez sobre o santuário. Ele vai nos explicar o que é isso. E eu trouxe um resumo em apenas um slide. No santuário, de acordo com o que nós estudamos, existiam 2 rituais. O diário, que acontecia às 9 da manhã e às 15 da tarde. Então, tinha dois sacrifícios que aconteciam principais durante os dias. Às 9 da manhã e às 15 da tarde, esse era chamado de o sacrifício diário, onde o cordeirinho era morto e esse cordeiro representava Jesus que um dia viria para morrer pelos nossos pecados. O segundo ritual é o ritual anual, que na Bíblia ele tem alguns nomes. Ele é chamado de Dia da Expiação, Yom Kippur também, Purificação do Santuário e Dia do Juízo. Portanto, a purificação do santuário é a mesma coisa que o Dia do Juízo, que ocorria um ritual anualmente. E nós vimos que esse ritual ele ocorria sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, tá? Não é do nosso calendário gregoriano que nós conhecemos hoje.
esse calendário é o 10º dia do 7º mês, chamado Tishri. Na linguagem dos judeus, né? Na calendário deles chamava o mês de Tishri. E nós vamos, então, chegar numa conclusão. Se o mensageiro de Deus que aparece no Apocalipse capítulo 12, ele prega sobre o dia do juízo que chegou. Se Daniel capítulo 8 está falando que após 2.013 tardes e manhãs, o dia do juízo começa, e se o dia do juízo era no 10º dia do 7º mês, se nós entendermos quando termina esses 2.300 anos de Daniel capítulo 8, nós vamos chegar precisamente no mês, no dia e no ano, e aí eu vou traduzir para o nosso calendário gregoriano, para que fique mais fácil para você entender, que dia começa esse juízo. Portanto, no dia em que começar o juízo, o que Deus tem que fazer? Chamar o Noé para pregar sobre o juízo, tá bom? Então é esse link que eu quero que vocês façam a partir de agora, tá? Lembre-se que no ritual anual do santuário, 2 animais eram especialmente separados. Um bode, era separado 2 bodes e o carneiro. Por isso que Daniel capítulo 8 começa com o símbolo do bode e do carneiro. Porque ele quer nos remeter que o capítulo 8 você precisa compreender o santuário para poder compreender o dia do juízo e então identificar quem é o mensageiro que Deus levanta para pregar esta mensagem. E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Entender essas 2.300 tardes e manhãs e entender quando ela começa e quando ela termina. Tá bom? Vamos lá? Em Daniel, no capítulo 8, no versos 26 e 27, os últimos versos desse capítulo, olha o que Daniel fala. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, me enfraqueci. Eu estive enfermo alguns dias. Então me levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Bom, o que Daniel não entendeu desse capítulo? Nós já vamos chegar, já vou dar o detalhe. Mas, resumidamente, é falado para ele que a visão da tarde e da manhã ela é verdadeira, ou seja, é uma coisa real que vai acontecer. Só que toda a visão do capítulo 8, ela se refere a dias distantes. Tanto é que ele não chegou a ver a Grécia conquistando a Média e a Pérsia, como ele vê ali, e nem Roma na sequência, né? Então, todo o capítulo 8 ele fala assim, ó, cerra a visão porque está lá para frente o cumprimento. Só que Daniel ele fica meio que enfermo, né? Ele fica doente porque ele tenta compreender algo que ele não entendeu, mas ele não consegue. Bom, aí se você avançar a Bíblia, você vai chegar no capítulo 9 de Daniel. Esse capítulo 9, para que você saiba, ele ocorreu 13 anos após o Daniel capítulo 8. Não foi no dia seguinte. Passaram-se 13 anos até que Daniel chega-se, então, no capítulo 9. E olha o que Daniel faz no capítulo 9. Ele agora já está, no capítulo 8, era Babilônia, Belsazar que estava governando. Agora já muda. Já é Dario, aquele mesmo que lançou ele na Cova dos Leões. Não sei se você se lembra, mas é o mesmo. Olha o que fala aqui, ó. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, eu entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinza, para que você entenda o que estava acontecendo aqui. Daniel, possivelmente ele pode ter ficado confuso com as 2.300 tardes e manhãs. Será que vai demorar muito tempo para nós sermos libertos do cativeiro babilônico? Por quê? Se você for para o livro de Jeremias e você estudar lá, depois você lê o capítulo 25, o capítulo 29, vai falar que o povo judeu, por ter transgredido os mandamentos de Deus, o rei da Babilônia invadiria Jerusalém e levaria eles cativos. Só que Jeremias, ele fala que esse tempo iria demorar 70 anos. Quando Daniel ele vai e estuda o livro de Jeremias, ele fala assim, opa, faz quantos anos que nós estamos aqui em Babilônia? Para vocês terem uma ideia, nesse momento em que ele está lendo esse texto, depois você pode ler Jeremias, é fantástico isso, faziam-se 68 anos em que eles já estavam em cativeiro. Faltava apenas 2 anos para que eles fossem libertos.
E tinha um detalhe, Isaías, 150 anos antes de acontecer a libertação do povo de Israel, ele já tinha dado o nome do libertador, que se chamava Ciro, que era o persa, que depois de Dario foi justamente ele, que ali no capítulo 10 você vê que é ele quem agora está no governo. Então, o que acontece? Daniel, ao ver que o tempo está se cumprindo, e ele talvez pensando que Deus poderia não atender, ele segue uma ordem que Deus dá e ele começa a fazer o quê? Uma oração pedindo para que Deus perdoasse os pecados dele, perdoasse o pecado do seu povo e que Deus cumprisse o que ele havia prometido, que era a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico. Portanto, se você ler a partir do verso 4 e for até o verso 20 de Daniel, capítulo 9, vai ter a oração de Daniel. Eu não vou ler ela, mas eu sugiro que você leia, que ela é muito bonita, essa oração que Daniel faz. Bom, quando nós chegamos no verso 21, acontece uma coisa muito interessante. Lembra-se que no começo do capítulo, Daniel está orando, pedindo a Deus para que ele cumpra a promessa dele da libertação dos 70 anos, que faltava apenas 2 para acabar o cativeiro. Olha o que diz o verso 21 em diante. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Opa, sacrifício da tarde, foi que horas? Às 3 horas. Sacrifício nos remete também de novo ao santuário. Vai pegando essas palavras, mas eu vou explicar com mais calma. Olha o que diz o verso. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora eu saí para te entender o sentido. No princípio das suas súplicas... Só um segundinho que tem algum... aproveita esse paninho que está aí na porta e tira o pó aí para o quarto de vocês. Pronto, já fechei para a gente poder falar. Olha o que diz o verso. Ó. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende o quê? A visão. Bom, você vai me perguntar, que visão é essa que ele está recebendo agora? Que explicação de visão ele está recebendo agora? Porque, olha que interessante, que eu coloquei para vocês. As visões do capítulo 2, que é da estátua, lembra quando a gente estudou sobre a estátua de Nabucodonosor? Foi dada a explicação do que eram os metais. No capítulo 7 é explicado os animais. E também você vê a explicação que eram reinos, que um iria suceder o outro. No capítulo 8 é falado sobre o bode, sobre o carneiro e sobre o chifre pequeno. E se você ler, eu não li todos os textos, porque nós já lemos nas outras aulas, isso também foi explicado. Quando você vai para Daniel no capítulo 9, ele não recebe nenhuma visão nova. Ele está vindo receber o quê? Uma explicação de uma visão. Mas se você ler do verso 1 até o verso 20, que é quando esse Gabriel, o anjo, né, Gabriel, ele vem para falar com Daniel, nenhuma visão nova ela é dada. A pergunta é, que visão então que ele vem explicar? Qual parte de Daniel, desde o capítulo 2 até o capítulo 8, que parte da visão ele não recebe a explicação? Nós vamos ver que a parte que não vem a explicação é sobre justamente as 2.300 tardes e manhãs. E eu vou mostrar para você que isso, primeiro, você está vendo que eu vou te mostrar, estou te mostrando logicamente que só pode ser essa mesma visão se, lógico, ela é a única que não foi explicada anteriormente. O anjo vem para explicar uma visão, só pode ser aquela que ele ficou enfermo, que ele ficou doente e que não entendeu. Só que depois de 13 anos, o anjo agora vai vir dar a explicação para ele. Bom, como que eu posso mostrar isso para você de outra forma? No capítulo 8, quando fala visão, aparece a palavra visão no português, no original, ela tem duas palavras que aparecem. A primeira é razão e a segunda é a maré. Razão, no original, essa palavra visão, quando aparece, é para descrever a visão do capítulo como um todo. Ou seja, a visão do bode, do carneiro, do chifre pequeno, incluindo as 2.300 de manhãs, ele está explicando a visão geral. Só que existe uma palavra maré, que aí ele pinça
que é uma visão específica do capítulo. Então, de todos esses símbolos que ele vai descrever no capítulo 8, uma visão, ela é específica. E aí eu vou te trazer agora uma transliteração, né? Eu vou trazer o original e o português com essas palavrinhas para que você compreenda isso. Olha aquele verso que nós lemos do capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim, ó. E a visão, no original está escrito assim, ó, maré, da tarde e da manhã que foi falada, ela é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, razão, ou seja, a visão como um todo do capítulo, porque ela se refere a dias muito distantes. E realmente se referia, porque Daniel nem chegou a ver essa visão do capítulo 8 acontecendo. E olha como termina. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão maré, e não havia quem a entendesse. Ou seja, qual visão que ele não entendeu? A maré, que é das 2.300 tardes e manhãs. E olha que interessante, no capítulo 9, verso 23, diz assim, ó. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a maré. Ou seja, pelo original, você entende que o anjo, e logicamente, o anjo, o que ele faz? Ele vem agora para Daniel para dar a explicação da maré que não foi explicada ali no capítulo 8, que é as 2.300 tardes e manhãs. Portanto, a partir do verso 24, o anjo vai começar a dar a explicação da visão que não foi entendida. Espero que esteja tudo bem até aqui. Eu sei que é bastante informação, mas aqui é um resumo. Até me coloco à disposição para a gente fazer um estudo mais detalhado, um extra, se vocês quiserem, sobre isso. Mas aqui eu tenho que passar por causa do nosso tempo. Mas se você entendeu o princípio básico até agora, que é o seguinte, que a visão que não foi compreendida é 2.300 tardes e manhãs, e que o anjo vem explicar ela agora, está de bom tamanho, tá bom? Então vamos começar a partir do verso 24 e vamos ver o que o anjo fala. O anjo fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Bom, não se preocupem que eu não vou explicar todos os detalhes hoje. Eu vou dar só uma pincelada para que você compreenda. Então o anjo, quando ele vem começar a explicar as 2.300 tardes e manhãs para Daniel, ele começa explicando um período diferente. E eu vou fazer a ligação entre os dois para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar sobre 70 semanas. Primeira pergunta para vocês. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, ok? Segundo ponto. Se você pegar 7 dias e multiplicar por 70 semanas, nós chegamos a quantos dias? 490 dias. Então, 70 semanas e 490 dias é a mesma coisa. É só você multiplicar 70 por 7 e você chega nessa conclusão. Como nós estamos falando de um período profético, um dia em profecia é um ano, então nós estamos falando de quantos anos? Opa, volta aqui um pouquinho. 490 anos. Então o anjo fala assim para Daniel: Daniel, vou te explicar as 2.300 tardes e manhãs. É assim, ó. Presta atenção, Daniel. 490 anos, ou 70 semanas, elas estão determinadas para o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu. Então Deus deu, o anjo vem dar assim, ó, eu vou dar um período para o seu povo de 490 anos. Aí você vai falar para mim, peraí, ficou confuso agora. Nós estamos falando de 2.300 anos, que é 2.300 tardes de manhãs, e agora o anjo fala de 70 semanas, que são 490 anos. Não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. É mais ou menos como se fosse assim, ó. Quando você vai viajar, vamos supor que você pegue o carro e você vai viajar, por exemplo, 100 quilômetros de viagem. Só que aí, quando eu vou te explicar essa viagem que você vai percorrer de 100 quilômetros, eu vou falar o seguinte, ó. Os 10 primeiros quilômetros de viagem, você vai pegar uma estrada um pouquinho boa. Só que o restante da viagem, você vai pegar uma estrada ruim. Então, o que eu estou querendo dizer? O que o anjo quis dizer para Daniel? Falou assim, ó, Daniel, das 2.300 tardes e manhãs é o seguinte, elas começam com 490 anos. Em 490 anos acontecem algumas coisas.
E depois desses 490, continua-se a profecia. Então é como se o anjo falasse assim mesmo. Ó, Daniel, 2.300 anos, eles começam da seguinte forma. 490 acontece isso, e o restante acontece outra coisa. Tá? Basicamente é isso que o anjo está falando. Está dando uma introdução para começar a contar e descrever toda essa jornada de 2.300 anos. Então, logicamente, baseado no que eu falei, os 2.300 anos e os 490, eles começam juntos, né? Óbvio, né? Se eu cortei 490 de 2.300, ou seja, eles começam com esses 490, naturalmente, eles começam juntos. E se eu souber quando começa os 490 anos ou os 2.300 anos, eu vou conseguir chegar na resposta que nós queremos, que é quando começa o quê? O juízo, tá bom? Só que aí vem uma pergunta que eu faço. Por que então é adicionado um novo período de 70 semanas? Por que o anjo não começa já dizendo, olha, começa aqui, 2.300 manhãs e termina ali? Eu vou explicar para vocês. Lembra-se que no santuário existiam 2 rituais, o diário e o anual. Vocês se lembram disso? Lembram? Bacana. O que acontece? Para que o anual acontecesse, o diário deveria acontecer primeiro. Então nós vamos ver a partir de agora que as 70 semanas nos vai dar o cumprimento exato do sacrifício diário, que era a morte do cordeirinho, que mostrava que Jesus um dia viria. Então, esses 70 semanas vai nos dar exatamente o período da morte de Jesus. E nós vamos chegar exatamente na data. Vocês vão ver como é impressionante isso. E aí, uma vez explicado o diário, aí naturalmente vem o quê? O anual. A explicação do anual, ela vem por consequência. Então, por isso que o anjo, ele fala assim, Daniel, para que você entenda o anual, eu vou te explicar quando se cumpre o diário primeiro. Que é o quê? Nessas 70 semanas que nós vamos ver a partir de agora. Tudo bem até aqui? Se você não entendeu 100%, não se preocupe. Mas é importante que você tenha pegado essa linha de raciocínio que eu estou trazendo para você. O anjo vai explicar primeiro o diário, para que depois nós compreendamos o sacrifício anual, que é o quê? O dia da expiação, que nós estamos buscando encontrar quando ele ocorre. Bom, então, naturalmente, a partir do verso 25, vai começar a nos dar a explicação de como começa tudo isso. Vamos lá? Verso 25. Fala assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O que o anjo está falando? O seguinte, olha, tudo começa com a ordem para o quê? Restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido príncipe. Esse ungido, no original, a palavra é Machia, que significa o Messias. Aqui está tratando de Jesus. Então ele está falando o seguinte, olha, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até Jesus ser batizado e começar o seu ministério, vai se passar 7 semanas e 62 semanas. Não se preocupe com essas semanas que eu já venho em detalhes. Eu quero que você entenda que o ponto de start que o anjo está dando, tanto para as 2.300 manhãs, como para as 70 semanas que começa junto, como eu expliquei, é quando a ordem para restaurar e edificar Jerusalém é dada. Bom, será que nós temos isso na história? Será que nós conseguimos chegar nisso na Bíblia? Bom, o início da contagem, então ela começa com a edificação, a ordem para edificar um decreto para que se edifique e restaure Jerusalém. Se você tiver na sua casa uma Bíblia Thompson, essa Bíblia Thompson ela não é da Igreja Adventista, não é da Igreja Católica, é uma Bíblia que foi feita aí por outras pessoas. Se você abrir em Esdras, no capítulo 7, nesta Bíblia, e você notar o comentário do lado esquerdo, que é quando o estudioso, né, que fez os estudos, ele marcou ali a data, você vai ver que é dada uma ordem nesse capítulo 7 de Esdras, que ele ocorre após Daniel capítulo 9, que o rei Artaxerxes, até difícil falar o nome, Artaxerxes, eu sempre erro, normal, diz, não só na Bíblia, mas todos os historiadores têm um consenso, que esta ordem, que foi dado um decreto e Esdras foi para a reconstrução de Jerusalém, ela ocorreu no outono, é importante que você grave isso, no outono de 457 a.C. E eu quero que você note uma coisa importante. O outono, no hemisfério norte,
ele se dá entre setembro e outubro. Não sei se você sabe, para nós é outro período, né? Nós no hemisfério sul, o outono ele ocorre antes, né? No primeiro semestre. Só que para o hemisfério norte, o outono ele ocorre entre setembro e outubro. E no calendário se chama o mês de Tishri, que era o 7º mês, coincidentemente, ou não, o 7º mês era o mês da expiação, o mês em que ocorria o sacrifício anual. Coincidência? Não, não é coincidência. Mas eu não vou entrar em muito mais detalhe que isso, mas é uma curiosidade para que você pesquise. Ou seja, o decreto que é dado é em 457, no mesmo mês em que deveria se ser feito o sacrifício anual do povo. Então você pode ver que aqui está tudo uma coisa misturado com o santuário. Tudo tem relação com o santuário. Portanto, nós vamos fazer aqui um calendário agora com vocês e vamos começar a entender as 70 semanas e as 2.300 manhãs. Bom, nós vimos até aqui que quando começa o período? Com a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Nós já chegamos, de acordo com a história, e depois eu recomendo que você pesquise isso, tá no Google, não confie em mim não. Vai no Google e pesquisa isso para ver se é verdade o que eu estou falando. Ele ocorreu no ano 457 a.C., no outono. Aí você vai falar assim, agora Marquinhos, ficou fácil, eu somo 2.300 anos, eu chego no dia da expiação, no ano. É verdade, é simples assim. E se você somar 490 anos, você chega no fim das 70 semanas. É isso mesmo, é simples assim. Só que eu vou pedir que você me acompanhe, porque eu vou entrar nos versos e explicar os detalhes, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui no gráfico, o que eu tracei? Lado esquerdo, 457 a.C., começa-se a contagem. Há um momento, depois de 490 anos, é o fim dessas 70 semanas, que é descrita, e depois, naturalmente, nós chegamos na onde? No fim das 2.300 tardes e manhãs. Bom, vamos continuar o texto? Olha que interessante. Sabe, entende, desde a saída da ordem para Jerusalém, até a ungido um príncipe, ou seja, até Jesus, se passaria 7 semanas e mais 62 semanas. Então, a gente voltando para o gráfico aqui, quer dizer o quê? Ele divide o período em 7 semanas e depois em mais 62 semanas. Bom, 7 semanas são 7 com 7 dias, dão quantos anos? 49 anos. O que aconteceu? Se você somar, então, nós chegamos no ano 408 a.C. O que acontece de acordo com a história neste ano? A reconstrução de Jerusalém, ela é completada, ela é terminada. E se você ler lá o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que, como diz a profecia, seriam tempos angustiosos, seriam muito difíceis, eles enfrentariam muitas barreiras. Isso realmente aconteceu, e de acordo com a história, isso se deu no ano 408. Por isso que ele quebra 7 semanas primeiro, e agora ele fala o quê? Mais 62 semanas. Então, 62 semanas vezes 7, que são 7 dias, uma semana, nós temos 434 anos. Então, se nós subtrairmos 408 de 434, em que ano nós chegamos? Pega a calculadora e faz aí. Eu vou colocar um ano, você vai falar assim, você errou, você não sabe fazer matemática. Chegamos no ano 27. Aí você vai falar assim, não pode ser no 27. Se você subtrair 408 de 434, vai dar o ano 26 depois de Cristo, né? Porque ele vem decrescente até Cristo e depois, a partir de Cristo, ele começa a ser crescente. Por isso que vai dar menos na sua calculadora, mas é porque você inverte, né? Porque ele começa a ser crescente a partir de Cristo. Aí você vai falar assim, mas deu 26. Alguma coisa está errada na sua contagem. Não tem nada de errado. Preste atenção que quando você chega num calendário, como ele foi marcado com o nascimento de Cristo, se você pegar o ano antes de Cristo, era quantos anos antes de Cristo? Era 1 ano antes de Cristo. Aí Jesus nasce, passa a ser a qual ano agora? O primeiro ano depois de Cristo. Portanto, nessa contagem, o ano 0 não entra. Não tem como ele entrar, porque ele vem -2, -1, 1 ano antes de Cristo vir. Agora Cristo vem, é o primeiro ano após a vinda de Jesus. Então, ele começa-se no ano 1. Por isso que você tem que somar mais 1 aí nessa contagem que você está fazendo. O ano 27, tá? E o que acontece no ano 27, de acordo com a Bíblia? No ano 27, depois você pode estudar em casa. Eu estou correndo porque meu tempo já está acabando. E eu também não vou demorar muito mais, mas eu preciso pular e depois eu me coloco à disposição para a gente conversar, colocar dúvidas, tá bom? No ano 27, sabe o que acontece? O batismo de Jesus. Se você vê a expressão usada no verso 25, fala que seria ungido o príncipe.
A unção, ou seja, o ministério de Cristo acontece quando? Não quando ele é criança. Quando ele é batizado, ele começa o seu ministério. E vocês se lembram quanto tempo Jesus ele fica depois que ele começa a pregar e a fazer os seus milagres? Apenas 3 anos e meio. Ele vai morrer com a idade de 33 anos. E no batismo ele tinha 30 anos. Aí você vai falar, opa, como pode, então, Jesus, porque se você ler na Bíblia, vai estar com 30 anos Jesus é batizado. Mas como pode, então, Jesus ser batizado com 30 anos no ano 27? Deveria ser o quê? Logicamente, na sua cabeça. Ano 30, né? Óbvio que deveria ser ano 30, se ele foi batizado com ano 30. O que acontece é que quem fez essa contagem, quem mudou a contagem do calendário para ser antes e depois de Cristo, foi um monge chamado Diociano, se não me falha a memória, que depois eu posso pegar para vocês o nome certinho. Ele, quando fez a contagem, ele entendeu que o ano que Jesus nasceu era um ano. Porém, quando foi refeito a contagem, foi descoberto que ele errou, porque tinha lá foi o ano em que Herodes morre, e aí, de acordo com a história, descobriu-se que Herodes ele morreu, na verdade, de 3 a 4 anos antes de Cristo. Ou seja, Jesus e Herodes morre e Jesus nasce, basicamente no mesmo ano que isso acontece. Então, o que acontece? De verdade, ele errou cerca de 3 a 4 anos esse calendário que nós temos hoje e nunca mais se corrigiu. Isso quer dizer que nós estamos 3 a 4 anos atrasados no tempo. Nós não estamos em 2020, de acordo com esse calendário que ele fez, ele calculou errado, e eu peço que você pesquise. Eu vou pegar o nome dele certinho e passo para vocês. E lá é explicado todo o erro de cálculo que ele fez. Portanto, a Bíblia é confiável, né? Eu prefiro confiar na Bíblia do que na contagem dos seres humanos. E, de acordo com a profecia, seria o ano 30, mas, de acordo com esse erro, foi o ano 27 depois de Cristo. Tudo bem? Isso é importante que você saiba e você pesquise. Bom, beleza. Então, nós chegamos até a unção de Cristo no ano 27. E aí continua o texto. Depois das 62 semanas, ou seja, depois desse período que a gente acabou de contar agora, será morto quem? Ou ungido, e já não estará. Quer dizer o quê? Que Jesus, após as 62 semanas, em algum momento, após 62 semanas, ele seria o quê? Ele seria morto. Mas seria morto após quanto tempo? Será que a Bíblia nos fala? Ela fala, ela dá o detalhe para nós. Olha que interessante. Porque até agora, nós andamos 7 semanas e 62. Se você somar, vai dar 69 semanas. Para terminar 70 semanas, falta uma semana ainda. E agora vem a explicação dessa última semana, que fala assim, ó, ele, o ungido, né, ele fará aliança com muitos por uma semana. Porém, olha que interessante, na metade da semana, ele vai fazer o quê? Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quer dizer o quê? Que com a morte de Cristo, o sacrifício que ocorria no santuário seria deixado de lado, não precisaria mais acontecer. Por quê? Porque justamente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo, que aqueles animaizinhos que morriam todos os dias apontavam para ele, quando Jesus morre, esse sacrifício ele não se faz mais necessário. Tá certo? Então vamos voltar para o nosso calendário e vamos entender. Então nós vimos, deixa eu até colocar aqui o apontador. Então nós estamos falando de 70 semanas. Nós já vimos 7 semanas, mais 62. Se você somar 62 com 7, você chega a quanto? 69. Falta uma semana. E essa uma semana, diz o texto, que na metade da semana seria morto quem? Um morto. Então, se nós pegarmos metade de uma semana, se uma semana tem 7 dias, metade é quanto? 3 dias e meio. Trazendo profeticamente falando, nós estamos falando de 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses. Se você avançar 27 depois de Cristo e avançar 3 anos e 6 meses, que ano que você chega? Faz a conta aí. Se você somar 27 mais 3,5, dá quanto? 30,5, certo? Essa é a conta que eu chego, matemática, ok? Só que, lembra que eu falei, olha ali no comecinho do calendário, ele não começa no mês de outono, não começa no outono. O outono é o 7º mês e para nós é como se fosse o mês, para nós no hemisfério norte, tá? No hemisfério sul não. E o hemisfério norte é onde se localiza toda essa história que nós estamos estudando.
No hemisfério norte, ele acontece, como eu expliquei, em outubro. Em outubro acontece o outono. Se você somar 3 anos e meio, a partir de outubro, você cai em que ano? Você vai cair no ano 31 depois de Cristo, se você somar. E de acordo com a história, o que aconteceu no ano 31 depois de Cristo? A morte de Jesus. Gente, olha, até arrepia. Vocês estão entendendo isso? Que a Bíblia está nos dando o quê? A data precisa. E olha que curioso. Quando que Jesus morreu? Não foi na Páscoa? Foi, né? A Páscoa acontece em que mês? Para nós, acontece no nosso calendário em que mês? Entre março e abril, certo? Bacana. Só que no calendário judaico, ele acontece no primeiro mês do ano deles. Se você quiser abrir lá em Êxodo, no capítulo 12, que é quando dado a ordem da Páscoa, você vai ver que vai falar assim lá, depois você olha na sua Bíblia, que o primeiro mês será o primeiro mês do ano em que eles vão comemorar a Páscoa. Se o outono acontece no 7º mês no calendário judaico, e se você somar 6 meses que está faltando ali, vai cair em que mês? 7, soma mais 6. No primeiro mês. Ou seja, Jesus, ele morre na onde? Na Páscoa. Observa que se você mudar essas datas, você não chega nessa data. É impossível você dar uma coincidência de você cair no primeiro mês do ano judaico, que equivale para nós a Páscoa, e se você somar outubro, com mais 6 meses, você vai chegar em março, entre março e abril, que é exatamente o mês em que o Messias ele morreria. Gente, isso é ou não é fantástico? Fala a verdade. Olha, eu vou falar para vocês, essa profecia foi o que me convenceu que a Bíblia ela é infalível. Deus, ele acertou no seu relógio, no seu cronômetro que ele tem, precisamente o mês, ele acertou. E se você for para a Bíblia, você vai ver que Jesus morre, que horas? Às 9 da manhã, na hora ele é crucificado às 9 da manhã, na hora do sacrifício da manhã, e que horas que ele morre, de acordo com a Bíblia? Às 15 horas, na hora do sacrifício da tarde. Então a Bíblia nos dá o dia do mês, o dia da semana, nos dá o mês, nos dá o ano, nos dá a hora. Presta atenção nisso, a hora em que Jesus morreria. É ou não é impressionante isso? É fantástico, né? Olha, mais 10 minutinhos eu termino, tá bom? E aí você vai me perguntar, beleza? Legal, fantástico. E essa última metade da semana, o que acontece? Então, se nós pegarmos a metade da semana que está faltando, nós temos mais 3 anos e meio. Nós chegamos em que ano? Agora no ano 34, porque nós estamos no primeiro mês do ano 31. Vai dar a metade, vai dar o quê? Nós vamos voltar para o outono do ano 34. O que acontece no outono do ano 34, que é o 7º mês? O que acontece? Na Bíblia acontece 2 coisas. Estevão é apedrejado e nesse mesmo ano há a conversão de Paulo. Ué, o que isso tem a ver? Lembra que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Israel? Ou seja, de 457 até o ano 34 é o período que Israel, o povo, o judeu, eles tinham para cumprir a missão. Só que se você vê na Bíblia, eles não cumpriram a missão que eles tinham que cumprir. Então, a partir deste ano, quando Estevão é apedrejado, depois vocês podem ver que ele tem uma visão, ele vê Jesus ao lado de Deus, lá no santuário, e estamos falando de outono, dia da expiação, tudo se encaixa. E nesse mesmo ano há a conversão de Paulo. E Paulo, o que ele faz agora então? Ele prega só para os judeus? É isso que acontece? Não. Com Paulo, começa-se a pregação a quem? Agora ele sai e prega para todos os gentios, e todos aqueles que aceitam têm a missão agora de fazer o quê? Anunciar sobre o juízo, que um dia Jesus vai voltar, que tem que se arrepender e seus pecados serem perdoados. Gente, o cronômetro de Deus é muito preciso. Bom, e agora nós vamos chegar onde nós queremos chegar desde o começo. Se nós pegarmos 2.300 anos e subtrair 490, que foi o que nós andamos até o momento, quantos anos falta-se para se começar o juízo? É fácil? 2.300 menos 490, faltam-se 1.810 anos. Aí agora ficou fácil, né? Soma 1.810 no 34, vai dar que ano? Faz aí na calculadora rapidinho. 1.810 mais 34. Você chega em que ano? Você chega no ano de 1844.
Então quer dizer que o juízo ele começaria no ano de 1844? Sim, é isso mesmo que a Bíblia está nos falando. Se a Bíblia acertou a morte de Cristo, o dia, o ano, o mês, tudo, por que o restante estaria errado? Não faz nenhum sentido, né? Tá, mas então em que dia seria de 1844? De acordo com o dia da expiação, ele ocorria em que dia? No 10º dia do 7º mês. O 7º mês, como a gente viu, é o outono no hemisfério norte, que é o mês de outubro. E o 10º dia, de acordo com o calendário lunisolar que eles usavam, ele vai cair no ano de 1844, o dia e o mês equivale a 22 de outubro. Portanto, a Bíblia nos está dizendo que no dia 22 de outubro, precisamente, está dando exatamente o dia deste ano, iniciaria-se o quê? O juízo. E por que isso é importante? Ora, se nós entendemos que veria um mensageiro anunciando um juízo, é preciso que este ano, neste mês, neste dia, Deus levantasse um mensageiro proclamando, a partir dessa data, né? Claro, né? A partir, né? Dessa data, levantaria quem? Um povo pregando justamente o quê? Arrependam-se, porque chegou a hora do seu juízo. Aqui eu trouxe um calendário mais bonitinho para você ver. E o que acontecia no ritual do santuário? Quando terminava o ritual anual, o sacerdote saía, e o que eles faziam? Eles comemoravam que eles estavam agora libertos da presença do pecado. Lembra-se que o bode era mandado para o deserto para morrer? Ou seja, ele levava os pecados para longe do arraial? Ou seja, quando acabar, então, o ritual anual, que começou-se no dia 22 de outubro de 1844, Jesus ele vai ter, como o santuário é um tipo, quando Jesus se levantar do santuário, o que acontece? A volta de Jesus. Por isso nós entendemos que a volta de Jesus está muito próxima, porque esse dia do juízo já começou faz quantos anos? Já faz alguns anos, né? Já faz alguns anos. E a partir dessa data, Deus levanta-se então um mensageiro para fazer o quê? Fazer 3 coisas. Restauração da verdade sobre o santuário, que nós já vimos lá. Restaurar a verdade que havia sido lançada por terra. E nesse ano, prega-se que começa então o dia do juízo. Quer dizer o quê? Que nós estamos muito próximo. E a pergunta que vem na cabeça de vocês é o seguinte, tenho certeza. Quem é esse mensageiro que aparece justamente neste ano, neste mês? Quem é essa pessoa? Quem é esse grupo? Não sei, né? Essa é a pergunta que deve na cabeça de vocês. A resposta é qualquer? Eu não vou te falar isso hoje. Você vai precisar me aguardar a próxima semana, que vai começar a vir a explicação sobre isso. Eu não vou dar essa explicação hoje para você, mas eu preciso que você tenha entendido que neste ano, e se você depois pesquisar, e aí você vai ver nos próximos estudos, o que acontece nesse dia, nesse mês, nesse ano, na história do mundo. Acontece uma coisa fantástica. E aí isso vai ficar como cenas do próximo capítulo. Mas o que eu digo para vocês é, a volta de Jesus está próxima, porque o dia do juízo já começou. Falta muito pouco. Então, nós temos que nos preparar para esse grande dia. Sei que foi muita informação, me coloco à disposição para nós conversarmos e para dúvidas que vocês estiverem, tá bom? Basicamente é isso, e entrego agora para você de novo, William. Obrigado, Marquinhos, pela aula. Teve bastante informação, mas eu acho que ficou bem claro aí que a profecia é maravilhosa, né? Deus, ele deu aí a hora, o dia da morte, do batismo de Cristo, né? O dia da morte de Cristo também, né? Depois a morte de Estevão ali, que chance para os judeus. Inclusive, Jesus falou para os judeus, né? Quando ele foi questionado tanto que deveria perdoar, Jesus falou que deveria perdoar 70 vezes 7. Jesus estava falando justamente desses 490 anos que foram dados para os judeus aí, de período de misericórdia, de perdão para eles, que infelizmente eles acabaram insistindo na rejeição do Messias, né? E o maravilhoso foi chegar, a gente saber quando começa o dia da expiação, né? O dia do juízo, que é em 1844. Ou seja, hoje nós vivemos o dia do juízo. Jesus lá no santuário está intercedendo e julgando a nossa causa, né?
Que Deus abençoe aí nessa compreensão. E a partir da semana que vem a gente vai entender sobre Noé, né? Quem que é Noé? Você deixou a gente na curiosidade, né? Agora eu também estou querendo saber quem é Noé agora, né? Porque o Noé que vai anunciar para as pessoas que o juízo está acontecendo, né? Que as pessoas vão se arrepender antes de Jesus voltar. Quem é esse Noé? Então essa interrogação vai ficar para a semana que vem. E se você ficou com alguma dúvida, eu vi aqui no chat que não tivemos perguntas. Tá, o Diogo fez uma pergunta aqui. Quais as implicações se a última semana de Daniel ainda não se cumpriu segundo a interpretação de algumas igrejas evangélicas? Você quer falar sobre isso, Marquinhos? Porque algumas igrejas evangélicas entendem que a última semana é lá para frente ainda, né? Não cabe isso na profecia, né, Marquinhos? Que a profecia ela é uma sequência de períodos proféticos, não tem pausa nas datas, né? Sim, Diogo, para te explicar isso, eu vou precisar de pelo menos uns 30 minutos para poder explicar isso com calma. Mas eu vou deixar uma recomendação para quem está nos assistindo. Ó. Tem um livro aqui, ó, Jacques Lucano. É um estudioso e ele explica justamente esse questionamento que o Diogo faz, em que quando eles leem as 7 semanas e 62 semanas, eles entendem que o templo ainda vai ser reconstruído após esse período e que Jesus vem, há um arrebatamento secreto, passam-se 7 anos de tribulação e aí começa-se o milênio. Mas para que eu possa explicar isso com calma, de verdade, eu precisava de um bom tempo e eu me coloco à disposição aí para explicar, porque eu sei como explicar. O Du, você quer dar uma rápida explicação, Du, é isso? Não, é só para comentar. Isso aí você falou, precisa de 30 minutos, mas tem 2 pontos ali, 2 palavras que são chaves nessa explicação que você deu aí, Diogo, para te explicar por que não faz sentido jogar essa última semana lá para depois. As 2 palavras-chave, que foi a que o Marquinho falou, primeiro, as semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, as 70 semanas tinham que se cumprir no povo de Israel. Esse é um ponto. E a segunda, Marquinho, que foi que você falou, acho que, se eu não me engano, no verso 25, que fala que para que foi dada a profecia? Para que foi dada essa explicação? E lá fala que é para selar a profecia, ou seja, é para confirmar a profecia. Então, a profecia tinha que ser cumprida aonde? Até os dias lá de Jesus. Então, até a metade da semana, que é quando Jesus morre, tinha que ter sido cumprido na vida de Jesus. E se eu tirar a última semana e jogar para o fim, eu já perdi metade da semana e aí já acabou. Eu não consigo mais confirmar a profecia no ministério de Cristo. Eu acho que esses 2 pontos são chaves aí para a gente entender. Perfeito, é isso mesmo. Depois a gente pode, claro, gastar um tempo com vocês, né? Ganhar esse tempo aí estudando sobre isso também, que é importante, né? Para nós confirmarmos essa explicação, né? Porque será que estariam certo, estariam errado? É importante realmente esse tipo de questionamento. Mas é isso daí. Então, se você tiver mais alguma dúvida, nós vamos mandar o link depois aí lá no grupo. E vocês fiquem à vontade de perguntar lá, a gente vai tentar explicar. Se for preciso, a gente faz mais uma aula sobre isso, não tem problema. Nós já estamos na aula 12, então faltam poucas agora, faltam até 18, 6 aulas, então são poucas aulas. A gente pode acrescentar estudos, não tem problema. O importante é que vocês entendam o assunto. Se você ficou com dúvida em algum ponto, o Marquinhos vai mandar um material no grupo, leia de novo. Nós vamos mandar durante a semana o link dessa aula que foi gravada agora, para você poder assistir novamente, pausar ali no momento que você não entendeu. Então, não fique com a dúvida. É importante que vocês compartilhem conosco a dúvida, porque senão a gente não consegue avançar nos próximos assuntos. Você vai ficando com uma dúvida aqui, uma dúvida ali, e é bom que a gente esclareça isso para compreender as próximas etapas. A partir da semana que vem, a gente vai entender sobre esse mensageiro Noé, né? Como que Noé vai pregar agora nos últimos dias. Então, a gente precisa entender o porquê dessa mensagem de Noé, tudo isso. Então, esse estudo de hoje é fundamental, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Eu gostei muito da aula, particularmente, e que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir agora que o Marquinhos faça uma oração para nós finalizarmos essa aula de número 12. Muito bem, vamos orar então? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todo louvor, toda glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Nós queremos pedir, por favor, Senhor Deus, que o Senhor, por favor, perdoe os nossos pecados. Mesmo sendo pecadores, o Senhor nos reconhece como sendo filhos teus, e o Senhor entregou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. E tudo que nós temos que fazer hoje é aceitar essa salvação que está disposta, que está à nossa disposição. Por favor, Senhor Deus, nos proteja. Nós não sabemos como que vai ser a nossa semana, o Senhor já sabe, desde
de tudo, desde o começo até o fim, que o Senhor proteja cada uma das pessoas que está aqui com as suas aflições, suas preocupações, seja de qualquer ordem. Abençoe a cada um de nós. Nos dê o entendimento da Tua palavra. Fale conosco durante essa semana. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, então, e até a semana que vem, no próximo domingo, onde nós teremos aí a aula 13, tá bom? Que Deus